para todo sempre. Chegando agora de um dia corrido, dia todo puxado, cheguei agora, ainda agora, mas feliz de poder chegar na casa de Deus e celebrar o nome santo do Senhor. Quero convidá-los a abrirmos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus. Mateus, capítulo de número 13. Perdão, Mateus 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Leilton. Gostei, Leilton. O som está autenticamente pentecostal. Glória a Deus. Eu estou ouvindo a minha voz. Essa é a minha voz. Depois de 3 anos, eu estou ouvindo realmente a minha voz. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 17 em diante. Mateus 16, versículo 17. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia, almeja, deseja ouvir sua voz. Amém. Diz assim a Escritura Sagrada. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Obrigado, Senhor. Esta noite queremos te adorar e agora vamos ouvir a sua palavra. Fala conosco, derrama a tua presença sobre nós. Senhor, nos enche da sua presença e do seu fogo santo. Senhor, queima toda a impureza e enche-nos com tua presença esta noite. Queremos sair daqui revigorados, saltitantes de alegria e de prazer. Sabemos que isso somente está em Ti. A verdadeira alegria está em Ti. As delícias perpétuas estão em Ti.
E é assim que nós te pedimos, no nome de Jesus, e todos dizem: podeis sentar. Meus queridos, os homens criaram as mais diversificadas instituições. Os homens criaram instituições das mais diversificadas, que se organizam para as mais diferentes proposituras de vida, para os mais diferentes propósitos de vida. Algumas instituições se organizam para o lazer. Existem organizações que se organizam para o esporte. Existem organizações que se organizam para o entretenimento. Existem organizações que se organizam para o turismo. Enfim, o mundo está recheado de muitas instituições. Mas de todas estas diversas instituições, não existe nada que se compare à Igreja de Deus na terra. Não existe nada semelhante à Igreja de Deus. Não existe nada que se assemelhe à Igreja de Deus. Meus irmãos, nada se compara à noiva do Cordeiro, a Rebeca de Isaque, a morena de Sião, a coluna e a firmeza da verdade, o jardim fechado, o campo do Senhor. Nada se compara à noiva de Jesus Cristo, a Igreja do Senhor. Porque a igreja não é somente uma instituição, ela não é somente uma organização. A igreja é um organismo vivo, é um organismo pulsante, cheio de vida, e não apenas uma vida natural, mas de uma nova vida, que não vem da carne, que não vem do sangue, que não vem da vontade do varão, que não é produto de elaboração sofisticada, da engenhosidade do ser humano, de elucubrar, de pensar, de criar. Não, a igreja é chamada na Bíblia de mistério de Deus. Dentre tantas alegorias e figuras, ela é chamada de mistério de Deus. Paulo disse: eis que vos digo um mistério, Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é um grande mistério de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você olha para a igreja, me diga algo que tenha sido mais caçado, perseguido, odiado, apedrejado, odiado do que a igreja. A igreja foi perseguida em todos os tempos, em todas as eras, em todos os momentos, em todas as situações, mas por incrível que pareça, por mais que os homens persigam a igreja, ela permanece impoluta, marchando com a bandeira da vitória na mão, e está de pé ainda nos dias de hoje. Algumas pessoas pavorosas e pessimistas e sem conhecimento da Escritura Sagrada dizem que a igreja de hoje está minguando, está se acabando, está doente, está morta. É porque eles não entendem o mistério chamado a igreja. A igreja não mingua, não morre, não se acaba. Quem se acaba é você, quem morre é você, quem esfria é você. Mas a igreja do Deus vivo, ela é o jardim fechado, impenetrável, sem ruga e sem mácula, e de vestes brancas, vai chegar na glória. Hoje estamos celebrando a vitória da reforma. E uma pessoa me escreveu dizendo: hoje, 502 anos da reforma protestante. Se não fosse Martinho Lutero, os pré-reformadores e os reformadores e os que deram continuidade, nós não teríamos o verdadeiro evangelho. Nós não podemos atribuir a Lutero nem a nenhum outro a vitória da igreja. A vitória da igreja não é resultado de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de André, nem de Bartolomeu, nem de Alfeu, nem de Matias, nem de Mateus, nem de João, nem de Policarpo, nem de Savonarola, nem de nenhum santo homem do passado.
resultado. O resultado da igreja está de pé não se deve aos homens, se deve ao relacionamento sobrenatural que ela tem com Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o comprador da igreja, o sustentador da igreja, o protetor da igreja, o guarda da igreja, o avivador da igreja, o que enche a igreja, o que protege a igreja. Pode dar glória a Deus mesmo, porque hoje é noite de festa. Enquanto o mundo celebra Halloween, dia de bruxa, a igreja celebra o dia da glória de Deus. Por que que a igreja permanece de pé? E olha, segundo as estatísticas, apesar dos pesares e de tanto escândalo, a previsão é de que o Brasil será um país evangélico. E olha, eu vi um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, John Piper, dizer que o diabo está revoltado com essa nação, porque Deus está sendo o assunto de cabeceira antes de toda e qualquer decisão dos governos que aí estão. Quando se viu a Bíblia ser lida na posse de um presidente? Quando o real foi lançado, sabe o que tinha na nota de R$1? Uma foto de menininha do Cantuá, uma macumbeira da Bahia. Você viu o que a maior bruxa da Bahia disse? Nós temos que destruir as igrejas evangélicas. Eles estão tomando espaço nos morros. A maior símbolo da Salgueiro, de uma escola de samba, disse: está difícil arregimentar jovens para dançar, para ser porta-bandeira. E perguntaram na entrevista por quê. Ela disse: por causa dos Bíblias. Eles estão invadindo os morros, estão ganhando todo mundo para Jesus, e o povo não está mais querendo pular carnaval. Satanás está tomando Rivotril e diazepam de dia e de noite, porque os evangélicos estão se levantando nessa terra para dizer que Jesus reina. Cadê a igreja de Deus? Está aqui comigo? Por que que esse povo cresce? Por que que a igreja não para? Por que que ela é crescente, como disse Salomão? Quem é essa que vem subindo do deserto? E olha, que Salomão era sábio, mas ele disse: eu não sei o que é isso aí não. Subindo do deserto como colunas de fumaça, como um exército de bandeira, formosa como a lua. É a igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus pela igreja do Senhor. A igreja é a reserva, é o estandarte, é o distintivo de Cristo na terra. Me diga na história por meio de quem Deus se revelou nesses mais de 2000 anos. Me diga por meio de quem Deus se revelou, se não foi pela igreja. Aí vem uns envenenados, os infelizes das costas ocas, dizer que tem que ficar em casa, que não precisa vir para a igreja. Envenenado é na igreja, é na reunião da igreja, do corpo místico de Jesus, onde Deus se revela ao longo da história. Por que que a igreja está de pé? Porque Lutero, há 502 anos passados, botou 99 teses. Meu irmão, Lutero é apenas um homem dentro da igreja católica querendo melhorar o catolicismo. A reforma protestante é apenas uma história dos ricos, dos poderosos que quiseram mudar o catolicismo. Mas na clandestinidade, nos guetos, existiam comunidades que mantinham a sã doutrina e a verdade do evangelho. Não fique pensando que se Lutero tivesse falhado, tivesse morrido, não tivesse convertido, que o evangelho não chegava a nós não, que chegava. A revelação de Deus, o mistério da comunicação divina, independe de homem querer ou não querer.
Deus é Deus, irmãos. Ele é o Senhor da história. História é essa de atribuir ninguém? Eu vou dizer hoje aqui, por que que a igreja está de pé? Por que é que a igreja está de pé? Porque a verdadeira igreja, em primeiro lugar, ela é fruto de uma revelação sobrenatural. Vou dizer, a verdadeira igreja está de pé, porque ela é fruto de uma revelação sobrenatural. Ah, pastor, entra um monte de gente na igreja, quando chega o carnaval e o São João se desvia tudinho. É porque não é igreja. Veio na carne, veio no sangue, veio da vontade do varão, veio da mente. A Bíblia é um livro aprendível. Você pode aprender a Bíblia, você pode decorar as histórias, você pode gostar dos louvores, você pode vir aqui achar bonito o sermão, mas se não houver uma intervenção do Deus dos céus, revelando a você aquilo que a carne não prescruta, que o sangue não consegue tocar, você não vai se sustentar de pé quando os vendavais chegarem, quando as perseguições vierem. Vocês acham que foi decoreba, que foi os homens terem decorado os versículos da Bíblia, saber as doutrinas da Bíblia, que mantiveram esses homens de pé quando a fogueira esquentou os pés dele? Vocês acham que esquentou quando os leões rugiram? E esses homens estavam de frente dos leões. Vocês acham que o que deu coragem a esses homens foi vocês vão 3:16 porque Deus amou o mundo? Era saber a doutrina? Era não. É porque esses homens provaram de algo que transcende a carne e o sangue. Eles não descobriram Jesus mediante o que os outros disseram, ou acharam, ou pensaram, ou disseram, ou falaram. Não, eles descobriram quem era Jesus por via de uma intervenção sobrenatural. Eu falei para uma jovem aqui da igreja que me fez uma pergunta, disse: olha, Jesus Cristo qualquer pessoa pode conhecer, agora Cristo Jesus não. Jesus Cristo é o Jesus histórico revelado na Bíblia, mas o Cristo Jesus fala do Cristo do místico, da revelação invisível, do toque divino, que muda a alma, que muda o coração, que lhe enche de paz, de alegria, que lhe dá uma nova têmpera, um novo ânimo, que enche sua vida de luz. Porque Pedro vem, meus irmãos, e Jesus diz: olha, está todo mundo correndo atrás de mim, tem gente recebendo milagre, recebendo bênção, é uma euforia medonha atrás de mim. Mas quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias, ou alguns dos profetas. Se for hoje você perguntar para um acadêmico teológico que está dentro da igreja quem é Jesus, ele vai dizer: olha, eu li do Louis Berkhoff, eu li do Thomas Brooks, eu li do Wayne Grudem, do R.C. Sproul, eu vi Augusto Nicodemo dizer, eu vi o fulano de tal. Eu não quero saber o que fulano de tal disse. E tu? O que dizes? Porque falar de Jesus baseado em teoria é uma coisa, agora dizer quem ele é, não baseado em teoria, mas numa experiência de encontro, é outra coisa. Tu, que dizes de mim? Pedro pulou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus foi feio. Pois eu te digo, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, nem o teu sangue que tu revelou, mas foi meu Pai. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta rocha, que rocha?
Aí todo mundo pensa que a rocha é Pedro. Meu Deus do céu, são muito doidos esses teólogos que tem aí, principalmente os irmãos católicos. Meu lamento, meus pesos, é um doido. Dizer que Pedro é a rocha, sobre esta rocha, não é tu não, tu és Petros, tu és fragmento, pedacinho da rocha, tu é um pedacinho da rocha, por isso que tu teve a revelação, tu é uma pedrinha pequena, mas sobre esta rocha, que rocha? A revelação que Pedro recebeu, de quem é Jesus, ele disse, é aí que eu edificarei minha igreja. A minha igreja vai ser colocada sobre esta revelação. Que revelação? De quem eu sou. Quem Jesus é. Dizer baseado em teoria é fácil, agora dizer por experiência. A Bíblia diz, o reino de Deus é como um homem, negociador de pérolas, que ajunta pérolas, e ele vai no campo e acha de repente no meio do terreno baldio um baú, um tesouro. E quando ele acha aquele tesouro, ele pega todas as suas pérolas e diz, vou jogar fora, vou vender, vou acabar com elas, só para mim ficar com aquele tesouro. Vou jogar fora tudo, vou abandonar tudo, vou quebrar todas as pontes com as outras pérolas, porque essa aqui é a pérola de maior valor. Que valor o Evangelho tem para você? Que lugar o Evangelho ocupa em sua vida? Porque se o Evangelho não for por meio de revelação, é doutrinação, é capacitação teórica, é reflexão filosófica, é apenas adestramento de conduta por via da moralidade, e não transformação e novo nascimento por obra do Espírito e da graça de Deus. Esse é que é o Evangelho verdadeiro, meu irmão, que ninguém pode chegar à compreensão de quem é Jesus, se o Pai não lhe trouxer. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a saber quem eu de fato sou, se o Pai não o trouxer. E se o Pai o trouxer e me entregar, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. É por isso que a igreja não é destruída, porque a igreja nasceu de revelação. É por isso que nem tortura, nem perseguição, nem covas, nem leões, nem fogueiras, nem levantes podem parar a igreja do Senhor, porque o que está dentro dela não nasceu da carne e nem do sangue, vem do céu. Aplauda Jesus de Nazaré, crente, seja quente e não frio. Segundo lugar, por que a igreja não cai? Segundo lugar, porque ela está edificada. Eu edificarei. Você pode dizer comigo, a igreja está edificada. Agora, Jesus, onde foi que ele edificou a igreja? Ele não edificou a igreja em Calvin, não, mano, nem em Lutero, não, nem em Armin, nem em Jonathan Edwards, nem em Charles Spurgeon. Ele não. Ele edificou a igreja primeiro em si mesmo. Eu edificarei. Pastor não edifica igreja. Cantor não edifica igreja, pregador não edifica igreja, luz piscando não edifica igreja. O que edifica a igreja é Jesus Cristo. Eu edificarei, eu edificarei. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga, Jesus te edificou, meu irmão. Ei, nós balança, mas não cai, porque foi Jesus que te plantou. E a árvore que o Pai planta, ninguém vai derrubar. Quando é feito por homem, cai. Cai, meu irmão. Jesus olhou e disse, está vendo essas pedras aqui? E os discípulos tudo maravilhados com as pedras. Vocês estão maravilhados com isso aí? Isso aí vai cair. Agora, bom é o que eu vou fazer para não cair. Não vai ficar aqui, Pedro. Vocês estão admirados com essas pedras, velho? Mas não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus olhou e disse, derrube isso aqui. Derrube.
e em 3 dias eu reedificarei de novo. Oxe, isso aqui levou mais de 40 anos para ser edificado. Tu está dizendo que vai fazer em 3 dias. Os idiotas fariseus não sabiam que Jesus não falava a respeito, meus irmãos, daquele prédio, daquele templo feito de tijolo e de pedra. Jesus estava falando a respeito do seu próprio corpo, que estaria 3 dias no ventre da terra, e ao 3º dia ele ressuscitaria. E quem é a igreja? A Bíblia diz: a igreja que é o seu corpo. Você não é membro de banco. Membro de banco é cola, é madeira, é parafuso, é denorex. Você é membro do corpo, e o corpo tem cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A igreja está edificada na rocha Horebe, a igreja está edificada na rocha Ebenezer, a igreja está edificada, não é, irmão, sobre vento e areia, não, é na rocha eterna, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ninguém pode parar a igreja, porque Jesus a edificou. Agora, o que é que tem nesse edifício? Como é que Jesus edificou a sua igreja? Não é com tijolos. Ele edificou com gente. Não gente melhor, com gente transformada, regenerada, nascida de novo, chamada, metamorfoseada, purificada, perdoada, gente cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso que a igreja não para, porque Jesus cuidou para que a igreja fosse edificada. E como é que ele edificou a igreja? Morrendo, derramando seu sangue, oferecendo-se por expiação, sendo enterrado, ressuscitando ao 3º dia, subindo ao céu e enviando no dia de Pentecostes o Espírito Santo sobre a igreja. É por isso que entretenimento não edifica igreja, irmãos. Distrai, interte o povo, mas o povo sai vazio do mesmo jeito. Pregação bonita também distrai e faz zoada, empanzina, mas não edifica. O que edifica, meus irmãos, é o Espírito, é a presença de Jesus na igreja, é o fogo no coração, é a paixão de Deus em nossa alma. É algo que não sei explicar. Quantos aqui já não pensaram em parar? Já não pensaram em desistir? O irmão hoje está dizendo para mim: Honorato, diante de tudo que eu sei que tu já passou, um amigo bem próximo me acompanha desde o início, de tudo que eu já vi tu passar, eu vejo tu passando e eu digo: morreu, tu sai do outro lado. Perseguição, calúnia, mentira, levanta, inveja, e tu passa, e eu digo: meu irmão, tem hora que eu digo: vou parar, vou desistir. Mas parece que Jesus vem atrás assim com um carro de mão, aí sai botando nós dentro do carro de mão e sai puxando, empurrando. Daqui a pouco a gente atravessa o túnel escuro, sai do outro lado com vestes resplandecentes e renovado e alegre e feliz com Jesus. Porque a tarefa de edificação não é do homem. Quando você olha para a igreja, o que é que edifica a igreja? Palavra, Espírito, palavra. Que o Espírito veio, Pedro pregou. Comunhão, unidade, se reunir. O que é que edifica a igreja? Dons. Dons edifica? Edifica. Meu irmão, experimente todo dia orar. Depois de você orar bem muito, se estiver sentindo a presença de Deus, comece a orar só em línguas estranhas, assim, umas 2 horas, só em língua. Porque a Bíblia diz que quem ora em língua se edifica.
A igreja de hoje, irmãos, precisa se deixar ser edificada na palavra, no Espírito, pelos dons, pela revelação, pela presença, pelo fogo, pela unção, pela virtude do Espírito de Deus em nossas vidas. Então a igreja está de pé, porque primeiro, ela é fruto de revelação e não de invenção. Em segundo lugar, a igreja está edificada. A Bíblia diz que ela é como uma cidade que foi edificada sobre o monte. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus nos edificou, foi em cima do monte. Eita, meu Deus do céu. Irmão, é por isso que a Bíblia diz que quando ele vier, Salomão disse: esta é a voz do meu amado, ele aí que vem pulando sobre os montes. Porque a igreja está no monte. Por isso que um dia Isaías estava distante ainda da revelação da igreja, ele não conhecia a igreja ainda. Aí ele olhou de longe e viu um povo andando lá em cima do monte. Agora ele não viu a cabeça, não viu os olhos, não viu as mãos. Ele olhou logo, foi para os pés. Havia formosura nos pés. Aí ele disse: como são formosos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas e que dizem a Sião: o teu Deus reina. Levante a mão para o céu e dê um glória a Deus mais alto da sua vida. Aplauda Jesus de Nazaré. Está edificada, meu irmão, está seguro. Está seguro. As minhas ovelhas são minhas, a minha igreja é minha, jamais perecerá e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu lhes dou vida eterna. Está edificado, é por isso que você não caiu, é por isso que você está de pé, é por isso que o diabo já tramou a tua morte, já mandou até a funerária marcar o enterro, mas o enterro não chegou, porque Deus te edificou. Terceira razão porque a igreja está de pé. A igreja está de pé porque ela tem dono. Você pode dizer comigo: a igreja tem dono. Eu já estou aqui quase 4 anos. Será que eu sou o dono da igreja de Cascavel, irmãos? Será que o pastor Jessé Góes é o dono da Assembleia de Deus Canaã? Será que o pastor... como é o nome do pastor do Tempo Central do Brasil? José Wellington Ferreira da Costa é o dono do Tempo Central? Não. Jesus disse: eu edificarei tua igreja, Honorato. Eu edificarei tua igreja, Silas Malafaia. Eu edificarei tua igreja, José Wellington Ferreira da Costa. Foi? Ele disse: eu edificarei a minha. A minha. A igreja não é de homem. Deus me livre de ser dono de igreja. Eu estava dando aula para os obreiros lá na igreja, quando eu pastoreava a igreja messejana. E eu estava dando aula, chegou a notícia para mim: pastor, tem um rapaz amarrado lá fora, a família trouxe, já levou para todo canto, o demônio não sai, estão lhe chamando. Eu disse: pois não, saí da aula e fui na direção daquele rapaz. Quando eu fui me aproximando dele assim, numa distância como daqui na parede, ele começou a gritar: lindo, puro, homem de Deus, abre uma igreja para tu mesmo, que o povo vai atrás de ti. Já ouviu essa voz? Vai atrás, o povo vai atrás de tu. Já pensou tu sendo dono da tua própria igreja, os recursos da igreja, tu quem vai administrar? Vai encher, ó. O demônio dizendo, mandando abrir igreja. Porque o demônio sabe que quando é o homem que abre, pode até ter lua de mel, a felicidade de alguns anos e alguns dias, mas vem a pancada de Javé. Igreja aberta na carne da bagaceira. E não permanece.
Agora, um homem uma certa vez disse: olha, vocês estão querendo perseguir esse povo aí, querendo acabar com esse povo aí, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. E ele chamava-se Rembrandt Gamaliel. Ele disse: olha, se foi Deus que levantou esse povo, nem vocês adianta lutar contra eles não, que vocês vão lutar contra Deus. Vocês não se metam a mexer com esse povo aí não, e já tem mais de 2000 anos. Se permanecer é de Deus, agora se acabar é porque não foi de Deus, já tem mais de 2000 anos, e a igreja permanece de pé. Sabe por quê? Porque tem dono! Longe de mim ser dono de ministério. Longe de mim querer ser dono de igreja. João Batista chegou e começou a pregar o evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Toda árvore que não der fruto será cortada, lançada no fogo. O machado de Deus já está posto a raiz da árvore. Lá vem ele com a pá de limpar a eira. Recolhe no celeiro o trigo e queima a palha no fogo inextinguível. Quando Jesus chegou, João disse: atenção, está no meio de vós Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você sabe por que os homens aparecem tanto e o povo é tudo fã de pastor? As igrejas fã de pastor, dá vida para o pastor. É pastor! Porque lá Jesus não aparece. João aparece. Mas quando Jesus chega, ele diz: eu diminuo e ele cresce. 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 Aí Jesus começou a pregar e batizar, e era fogo, e era bênção, e era milagre, e era cura. Vou dizer a João: esse Jesus está tomando o povo todinho. João, que foi? Jesus, João, está batizando mais do que você. Porque tem gente que diz que quem ganha alma é ele. A igreja está de pé por causa dele. Porque ele é bonito. Porque ele prega muito. Porque ele termina 9h em ponto. Tira a conta certa no final para ver se tira. É mais embaixo o mistério, meu irmão. João disse: sabe o quê? Vocês estão com ciúme por quê? Quem é que tem a noiva? Quem é que tem a noiva? João disse isso. De quem é a noiva? Quem tem a noiva é o noivo. Concorda comigo, igreja? Imagina isso, tu tem tua noiva, é tua, e o cara só porque é teu amigo começa a piscar os olhos para ela e soltar coiote. Irmão, eu dou uma chapuletada no pé do vidro de entortar e virar os beijos pelo outro lado. A igreja é noiva de Cristo. É dele. Quanto foi que eu paguei para ter essa igreja para mim? Nada. Quem pagou foi ele. Se você chegar e comprar uma coisa, é de quem? Você chegou e comprou aquele carro. O carro é de quem? Você comprou e pagou. É seu. Agora o cabo não pagou, não morreu pela igreja, não derramou uma gota de sangue. Diz: a minha igreja. Pois vai com tua igreja, ladrão e salteador. Porque o pastor das ovelhas é Jesus Cristo. E a porta é ele. Ele diz: quem quiser vir por outro lado é ladrão. Eu lá sou dono de vocês, irmão. Eu sou só um irmão mais velho. Pastor é um irmão mais velho, ensinando os irmãos mais novos a exercerem o seu chamado.
Eu estou aqui orientando segundo a palavra, mas a única coisa que eu faço é aponto o pasto. Diga, a água está aqui, o capim está aqui, o alimento está aqui, faça assim, é assim. Eu prego sobre perdão, mas eu não sei perdoar ninguém de pecado. Eu prego sobre batismo com o Espírito Santo, mas eu nunca batizei ninguém com o Espírito Santo. Eu prego sobre cura, mas eu nunca curei ninguém. Eu prego, irmão, sobre remissão, mas eu nunca remi ninguém. Quem reme, quem batiza, quem enche, quem renova é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A igreja é dele. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é de propriedade peculiar de Deus. A igreja de Deus que Jesus a comprou por meio do seu sangue. Paulo diz assim: irmãos, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, mas que fostes comprados por bom preço. Aí Paulo diz, graças a Deus, e Paulo diz, glorificai pois a Deus em vosso corpo, em vosso espírito, os quais pertencem a Deus, os quais pertencem a Deus, os quais pertencem a Deus. Olha para o teu irmão e diz aí, o teu corpo pertence a Deus. O seu corpo, sua boca pertence a Deus, sua língua é de Deus, seus olhos é de Deus, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados e nenhum deles virá a faltar, diz o Senhor dos exércitos. Meu irmão, você é propriedade de Deus. Diga, eu sou de Jesus, meu irmão. Ele me comprou. Eu sou, por isso que a igreja está de pé. Porque a igreja não é casa sem dono, não é casa de mãe Joana, não, irmãos. É por isso que tem gente aí atrás de uma igreja que seja do homem, porque quando é do homem, aí o homem gosta. Porque o homem natural gosta das coisas naturais. O homem carnal gosta das coisas carnais. Mas quando Cristo reina, só fica quem é espiritual. Porque as coisas espirituais são loucuras para o carnal e o natural, e eles não entendem. O demônio disse, abra uma igreja para tu. E eu expulsei, sai dele, birifute. E sabe o que aconteceu? Aquela igreja antes de mim teve 3 pastores. Os 3 traíram o pastor Jessé e abriram o ministério. Um foi pego adulterando dentro da igreja, rachou, acabou-se o ministério. O segundo também acabou-se. O terceiro que traiu também, naquele mesmo lugar, está lá aquejando. E o mesmo espírito que pegou os 3 quis me pegar. Só que Deus sabe que eu nunca quis ser pastor. Eu não faço questão nem que você me chame de pastor. Chama o pastor Jessé, pronto. O pastor Jessé, não chama ele de Jessé não, pastor Jessé. Uma vez me pergunta, pastor, é porque a gente pode botar evangelista, pode botar irmão. Bota irmão. Bota o que você quiser. Para mim importa o que eu sou para Deus. Se eu sou pastor ou não, não é o homem que vai dizer o que eu sou, que vai me fazer ser. O que faz eu ser o que eu sou é Deus. Daqui um dia vai ter gente querendo ser querubim, arcanjo, como se fosse isso que fizesse a diferença. O que faz a diferença na igreja é o dono dela, é o cabeça dela, é o Senhor dela. Que Jesus Cristo seja teu dono, porque quando Ele é teu dono, Ele é teu Senhor. E quando Ele impõe a vontade dEle, você aceita, porque você sabe que está participando de algo
que não é organizado por homens, é determinado pelo Senhor. E é por isso que a igreja não se perdeu ao longo de mais de 2000 anos. É por isso que as perseguições de Marcos Aurélios, dos Césares, é por isso que as catacumbas de Roma, o poço de Malquias, a noite de São Bartolomeu na França, a frieza, o liberalismo teológico, todo tipo de porcaria que tentaram jogar dentro da igreja, mas não consegue pará-la, porque ela tem dono. Quando o diabo bota a cabeça, Jesus diz: aqui não, Satanás! Aplauda Jesus de Nazaré. Porque eis que eu edificarei a minha igreja. Aí ele diz uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe por que a igreja está de pé? Porque há um decreto divino sobre ela. Você pode dizer comigo: existe. Foi fraco, diga: existe um decreto divino sobre nós. Olhe para o seu irmão e diga: existe um decreto divino sobre a sua vida. Existe um decreto divino sobre a sua vida. Existe um decreto divino sobre a igreja. Que decreto é esse? Escute isso aqui. Ela está destinada para a vitória. Você pode dizer comigo: a igreja... Agora o diabo desmaia, vomita, entra em coma. Diga: a igreja está destinada para a vitória. Porque Jesus disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão. É uma expressão de continuidade. De uma continuidade no infinitivo, infinita. Não prevalecerão. Isso é infinito. Ela sofre, ela geme, ela chora, ela sente dores, mas no final ela vence. Oh, glória a Jesus, o Senhor. Porque há um decreto. A igreja está toda equipada, irmão. A gente aqui não percebe. Mas você tem gente às vezes, irmãos, que eu preciso defender a igreja. E tem uns que dizem assim: eu vou defender a palavra. Spurgeon diz: irmão, você não precisa defender um leão, não. Basta você soltar ele. Solte ele. A palavra é um leão. Solte ela, pregue ela, fale ela. Que não tem demônio, nem diabo, nem capeta, nem demônio, nem a mulher do diabo, nem a esposa do cão, nem calor de figo, nem a besta da fera, nem a besta cigana dos infernos, que fique de pé, porque a igreja está decretada para vencer. Dá glória, crente. Aleluia. Aleluia. E Satanás sabe disso, irmãos. Ele sabe, porque lá em João disse: vós sois do Senhor e o maligno não vos toca. Um decreto sobre a igreja. O que são as portas do inferno? Aí tem gente que pensa que é o inferno querendo entrar para dentro da igreja. Entra nada, irmão. Pastor, mas como é que pode? Eu vi um pastor esses dias no rádio dizer isso. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, mas parece que as portas do inferno estão prevalecendo. É pastor suicidando, é a prostituição entrando dentro da igreja, é homem pecado, escondendo pecado dentro da igreja, é gente desmantelada, é mulher nua entrando dentro da igreja, entrando na igreja não, entrando no prédio.
Entrar no prédio não é entrar na igreja não, irmão. Aqui não é um clube da alta society que se entra por convite ou por um passe cerimonial. Não. A igreja é um corpo místico, sobrenatural. É o corpo de Cristo. Nós somos membros um dos outros, irmão. Isso é mistério. Ninguém pode ser só mão, nem só pé, nem só dedo, nem só unha. Mas pastor, eu sou o que na igreja? Sei lá. Quem sabe tu é uma canela, um pedaço do joelho. O irmão lá no Recife disse: Senhor, tu és o meu samambaia. Samambaia é uma plantinha que dá muito bicho, parasita. Ele diz: tu és o meu samambaia. Ele está dizendo: eu sou um parasita. Você é corpo. O corpo de Jesus. O corpo místico. Ele é o cabeça. É por isso que quando a Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala de besta, dragão, besta fera, nunca vem com a cabeça só, 2 cabeças, 3 cabeças. Porque no mundo é assim, é cheio de cabeça. A igreja não está cheia de cabeça não. Se a igreja estiver cheia de cabeça, ela é uma besta fera. Na igreja não. A igreja só tem uma cabeça. Jesus Cristo. Pode acabar aquele negocinho, Antigo Testamento. Nós somos cabeça e não cauda. Não, o cabeça é Cristo. Você pode ser um ombro. Meu irmão, se for de Jesus, eu podia ser a frieira que eu estaria alegre. Mas sendo corpo de Jesus, estando nele, a vida dele corre. Todos nós. É por isso que o inferno não te vence. Porque a vida do próprio Deus corre dentro de você. Jesus disse isso: se vós permanecerem em mim, eu e o Pai permaneceremos em vós, e viremos a vós, Jesus e o Pai, viremos a vós, e faremos em vós morada. Tu sente ele aí dentro de tu aí? Está preenchido o peito? Está cheio aí da presença dele, da força dele? Uma igreja que tem um leão como pastor, ela não pode ficar com medo de lobo. Ela tem um pastor que é leão. O lobo às vezes chega, o leão faz. Corre, meu irmão, que só falta morrer. É por isso que ninguém destrói a igreja, irmão. Primeiro, porque ela não é fruto de invenção, e sim de revelação. Segundo, porque ela está edificada. Terceiro, porque ela tem dono, Jesus é o seu dono. E em quarto, porque ela está decretada para a vitória. Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, ou a nudez, a miséria, as coisas do presente e do porvir, as perseguições, as angústias, as lutas, as adversidades? Não! Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, estamos decretados para a vitória. Agora não pense em vitória como o carnal pensa. Não pense em vitória como Herodes, Pilatos, Hitler, Napoleão Bonaparte, Renato, aquele
que tinha um programa na Roberto Justo. Nessa vitória de carnal, velho, não. A vitória da igreja é a vitória de significado. É que ela tem significado. O crente pode estar chorando, mas ele está alegre, porque ele tem sentido de vida. Ele pode perder, mas aquela perda não lhe destrói, porque ele tem sentido eterno de vida. A igreja está decretada para a vitória. Por isso é que o mundo tem medo dela. É por isso que o mundo odeia ela. É por isso que o mundo não gosta dela. Quando a igreja se manifesta numa cidade, o crime diminui. Quando a igreja está viva numa cidade, coisas tremendas acontecem. Essa história de que a igreja tem que ficar trancadinha dentro de casa, quietinha, como alguns irmãos que pensam que são os maiores teólogos do cristianismo. Às vezes eu vejo no grupo dos homens, irmão, tem homens lá que eu acho que nem Agostinho chega perto deles. Que diz que a igreja tem que ficar dentro do saleiro, é trancada, não se envolver com nada. Não, a igreja tem que entrar onde tiver uma porta do inferno, ela tem que chegar. Onde tiver porta do inferno, a igreja está lá. Sai do meio, Satanás. Pastor, onde é que está a porta do inferno? No bar. Prostíbulo é uma porta do inferno. Onde quer que haja gente perdida, desgraçada, acabada, ali é uma porta do inferno. E quando a igreja manifesta com poder, fecha terreiro de macumba. Eu já vi coisas assim acontecer, de fechar terreiro. Uma vez, lembrei de um testemunho e vou encerrar contando esse testemunho. Pastor amigo que eu conheço contou esse testemunho. Um grande homem de Deus, ele foi visitar um pastor em São Paulo, no interior, amigo dele, presta atenção. E estava visitando aquele pastor, e aquele pastor disse: olha, eu achei que meu tempo aqui tinha acabado, eu ia sair daqui, ia para outra cidade, e eu disse: Deus, eu não posso sair daqui. Não posso sair daqui, Senhor, sem antes fazer um grande momento, algo grande aqui. E eu vou fazer um grande congresso aqui. Vou realizar um congresso grande. Mas, Senhor, onde é que eu vou realizar esse congresso? Não tem quadra, a cidade é pequena. E ele pensou: rapaz, o lugar mais grande aqui, que tem condição para botar até umas 1000 pessoas, é o terreiro de macumba. Mas é um terreiro de macumba. Ele foi orar, o Senhor disse: peça o terreiro de macumba à macumbeira. Ele foi lá. Tudo bom, dona macumbeira? Pois não, o que é que o senhor deseja? Eu sou o pastor da cidade. E o que é que você quer aqui, pastor? É porque eu estava em casa e Deus tocou no meu coração e vim fazer um pedido. O que é? É porque eu quero fazer um evento na cidade e não tem lugar para aglomerar o povo, acolher o povo. E o seu salão é grande, aqui é um espaço grande, é um clube, bem dizer. Dá para a senhora alugar para a gente, arranjar para a gente, ninguém vai quebrar nenhuma imagem da senhora, não vai, a gente vai só louvar a Deus aqui. Ela disse: não há problema, pode vir. Irmão, afastaram as imagens de Maria Mulambo, de Zé Pilantra, botaram tudo de lado. Pastor convidou os cantores, os pregadores. Irmão, era gente chegando de todo lado. Era gente chegando, entrando, era crente de carro, de moto, de Vespa, de tudo. Irmão, lotaram o terreiro. Começaram a louvar e o fogo caiu, era crente dando glória a Deus, crente dizendo aleluia. Irmão, porque tem uns crentes arretados. Aqueles crentinhos arretados, eles sabem bem pouquinho, mas eles são avivados. Aí entraram, meu irmão, e foi glória, aleluia, e terminou meia-noite. Crente falando em língua, dando pulo, chutando tudo para o cara do diabo. Irmão, um negócio foi sério. Terminou arrumado lá as imagens de escultura, limparam o salão dela. O pastor estava em casa, quando foi assim uns 20 para 30 dias depois, a campainha tocou. O pastor disse: quem é uma hora dessa da manhã que está aqui me chamando, rapaz? O pastor chegou, quando botou os olhos naquela buraco, aquela porta tem um buraco, né? Olhou na brecha da porta, era macumbeiro. O pastor disse: agora eu estou ferrado.
Ela me emprestou o terreiro, agora ela quer a igreja emprestada para fazer uma macumbada. Mas eu vou ter que abrir a porta. Diga, tudo bom, tudo bom. Eu vim aqui dizer, Senhor, que vocês quebraram meu terreiro. Poxa, não, acho que está havendo algum equívoco. Nós não tocamos nem perto das imagens, ninguém chegou nem perto. Eu limpei tudo, eu vi tudo, no final ficou tudo direitinho. Não é nesse sentido não, pastor. Já está perto de um mês. Nós batemos tambor, pandeiro, zabumba, taroba, triângulo, invoca demônio, diabo, capeta, o inferno. Não chega nem Lucifer, nem a besta fera, nem o capeta. Não encosta demônio mais nenhum. O terreiro não presta mais para nada. Não desce mais guia lá. E o pastor disse, o que foi que eu fiz? Não, eu vim aqui dizer para você que eu quero aceitar esse Jesus, que Ele é poderoso. Aleluia! Esse é Jesus. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora não é porque você é forte, não. É porque tem um decreto em cima da sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, Daniel, chega com fogo, rapaz. Depois de uma mensagem dessa, era para você chegar. Vamos chegando. Fica de pé aí. A igreja vem mais que a luz do sol. Quem sabe? Sabe, Lu? Quem sabe? Tu sabe, Esmirna? Tentaram acabar com a base. Tentaram acabar com a base da igreja. Canto Locks não inventa a letra. Sem ela a terra não povoaria o céu. Celebre hoje a noite da reforma. Não haveria rádios em todo lugar, não haveria missionários em todo lugar, mas o plano não deu certo. Não, não. Meus irmãos. Mas nada juntou, surgiram mais cristãos, lutando como Paulo e Silas na prisão, estremecendo terra, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada vai nos abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. Está lá. A igreja vem, vai brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Sua base é o Redentor de glória, e o céu derrama glória, porque a igreja vem. Com barulho de milagre derramando o exército de vidas. É a igreja santa, aqui resseguida. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu.
no coral eu quero cantar, dizendo que Jesus é santo, santo, infinitamente adorar. Dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Edifica esta igreja, Senhor. Porque, Deus, eu tenho visto a Tua mão estendida sobre este lugar, sobre estas vidas. Nós queremos Te agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas conquistas que Tu tem trazido à igreja. Porque apesar dos pesares, a igreja ainda está de pé. Porque ela é o corpo do Teu Filho Jesus Cristo. E Ele é o cabeça. Nos ensina, Senhor, a jamais nos desconectarmos, nos afastarmos de Ti. Porque todo aquele que permanece em Ti dá fruto. E que a igreja continue sendo frutífera, abençoada, crescente neste lugar. É o que eu te peço no nome de Jesus de Nazaré. E todos dizem amém.